vamos lá para a nossa pizza. Então essa pizza de hoje leva leite morno 800 ml, uma colher de sal. Então a gente mexe bastante. Agora são 4 colheres de sopa de açúcar, tá certo? Então você coloca açúcar, mexe. Essa receita também leva 3 sachês de fermento, que equivale a 30 gramas. Então a gente coloca o fermento, mexe direitinho, tá? Depois de ter dissolvido bastante, nós vamos então utilizar 1 quilo de trigo. Só que na vasilha a gente vai colocar apenas uma parte. Então a gente põe em torno aí de 700, 800 gramas, para depois a gente acrescentando o restante. Então veja bem que a gente vai misturando e à medida que a gente vai mexendo, a pizza vai ganhando um formato que nos permite agora colocar mais trigo. E essa pizza, essa massa de pizza, ela foi criada pelo Éder Silva, é um especialista em massa de pizza. E eu peguei pelo YouTube o vídeo dele ensinando a fazer essa massa de pizza, que fica uma delícia, uma massa macia, fácil de fazer, tá? Então você vai observando que a gente vai amassando ela aí com a mão, ela vai ganhando uma textura muito bacana e a gente vai acrescentando o trigo aos poucos, né? Eu estou seguindo aí as orientações do Éder Silva, né? E depois vocês também podem acessar lá no YouTube o site do Éder, que é quem criou essa receita, né? Ele fez várias experiências para chegar a esse ponto e eu fiz essa receita aqui em casa e estou fazendo aqui para vocês verem o quanto que ela é prática. E é interessante a gente observar que à medida que a gente vai trabalhando a massa, a gente vai percebendo que essa massa, ela, pelo fato que ela leva leite, ela vai tendo uma estrutura diferente. Ela é uma massa que fica bastante flexível e além disso, depois que a gente utiliza todo o trigo, a gente procura então tirar ela da vasilha, porque fica meio complicado de trabalhar com ela na vasilha, e a gente pega e joga ela na pedra. Então a gente vai trabalhar com a massa na pedra. Então você olha só a textura que fica essa massa, gente. E aí é só a gente massageando ela direitinho, tá? Ela é uma massa fácil de trabalhar, uma massa que fica muito macia e conforme o Éder Silva explica muito bem, vocês observem que depois que a gente trabalha ela bem, a gente vai deixar ela descansar por 20 minutos. E depois eu fiz diferente do Éder. Depois dos 20 minutos, eu procurei fazer uma experiência diferente, que foi pegar essa massa e congelar ela para mim utilizar ela no outro dia. Então é uma massa que você pode, após trabalhar ela, deixar ela de 20 minutos de repouso, você também pode congelar ela, tá? Então eu fiz dos dois jeitos. Depois que ela ficou pronta, como vocês estão vendo aí, eu coloquei ela para descansar, voltei ela para a vasilha, cobri ela com um pano, tá? E durante 20 minutos é o tempo que ela vai crescer. Então, como a gente usou 30 gramas de fermento, vocês observem que ela vai crescer bastante, né? Então agora que ela já cresceu, já passaram os 20 minutos, eu vou dividir ela em duas partes, né? E vou trabalhar cada parte dela. Então eu falei para vocês que a gente tinha a opção de imediatamente a gente já abrir a massa e depois a gente cortar a massa de acordo com o formato do interesse da gente. Nesse caso aqui, eu estou aproveitando, já fazendo de imediato. Então aqui eu estou
abrindo a massa, né? Então ela foi dividida. Uma parte eu vou estar abrindo aqui para vocês verem o quanto que fica macia. Olha para vocês verem, né? Agora eu vou estar utilizando esse rolo, mas você pode utilizar uma garrafa, fica a critério de você, se estiver disponível aí. E olha a facilidade que ela abre. Depois que a gente abre a massa, a gente deixa ela descansar em torno aí de 5 minutos, que é o tempo que ela vai atingir o seu ponto de crescimento. Então olha só que maravilha que após os 5 minutos ela fica. Então nesse ponto que ela está aqui, já é o ponto ideal para a gente estar passando mais trigo, né, preparando ela para ela ser cortada. E aí eu estou mostrando para vocês que é interessante que debaixo da massa você tenha trigo que permita você fazer o corte e que ela vai ganhar esse formato lindo que vocês estão vendo aí. Então agora eu já estou cortando a massa. Você pode cortar igual esse círculo que eu estou utilizando, mas a gente pode utilizar uma forminha, um objeto simples, tá? Cortada a massa, eu vou estar tirando o excesso, eu estou separando. E agora eu mostro para vocês, esse aqui é o que sobrou. Eu reservo ele lá. E essa massa cortadinha, ela precisa ser furada, porque eu vou levar ela ao forno, e ela vai para pré-assá-la. Então a gente fura essa massa exatamente para que ela absorva o calor e não enche, tá? Ela não pode com o calor virar aquele... Se você não furar, ela corre o risco de ficar toda inchada. Olha para vocês verem, ela saiu do forno em torno aí de 7 minutos no forno a 150 graus. Olha que delícia de massa e que beleza de massa que ficou, né? Numa massa dessa a gente faz em torno dessas pizzas nesse tamanho, que a gente chama mini pizza, mas é uma pizza brotinho. Então agora a gente vai montar a pizza. Montar a pizza brotinho, mostrar para vocês como é que a gente faz, tá? Então a gente usa o molho, né? Esse molho que a gente está utilizando é um molho que a gente compra um molho próprio para pizza no supermercado, tá? Mas se você quiser fazer em casa também seu molho. Então a gente cobre todas as massas com molho. E agora a gente vai colocando o queijo, tá? Então vocês observem que os ingredientes que você vai colocar de recheio fica por conta de você. Então eu estou optando aqui a gente está fazendo vários sabores, né, de carne seca, fazendo de frango, de calabresa, né, de palmito. Então é outra, a gente em cima do recheio de frango e da carne, a gente acrescenta mais queijo e cobre então esse queijo aí com o orégano, e ela fica toda arrumadinha, fica muito uniforme, né? Aí a gente põe a azeitona, arrumada as massas, coloca na forma e leva ao forno. Então olha só, a pizza ficou uma beleza.